Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre a situação de alguns outros países além do Brasil, pois nos nossos últimos vídeos aí nos focamos mais, na questão brasileira, devido aos últimos acontecimentos políticos que foram realmente terríveis, mas não podemos deixar de lado, a Europa e principalmente os Estados Unidos da América, pessoal? É de lá que, como falamos aí, vem todos os instrumentos financeiros, vem aquelas, alavancagens enormes, e é exatamente isso que causa aí uma reação em cadeia muito maior até que a própria doença aí que a gente não fala o nome, Então, vamos falar bastante sobre isso, trazer bastante gráficos aí como esse que está aparecendo. Antes disso, vamos às nossas mensagens de sempre. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram da live, Nossas lives aí de sábado, 21 horas. Foi realmente muito legal, nos trouxe aí muitos novos associados, Temos o nosso canal no WhatsApp, basta mandar um e-mail, está na descrição. Aproveitem aí que em abril, vamos fechar em maio, na verdade. Comecinho de maio já vamos dar uma paralisada e aí vamos estudar se voltamos em junho ou não. E temos o nosso canal também no Telegram, basta clicar no link que está na descrição. E temos nosso querido canal também pago, pessoal, com estratégias avançadas aí. Mais uma vez, lembrando que não é assessoria financeira, não fazemos indicações de fundos e nem de empresas, é educação financeira. Maravilha, pessoal, então vamos aos gráficos, que tanto gostamos de mostrar aí. Vejam, esse gráfico está realmente muito completo, é lá da Economist, Então, por que trouxemos ele, principalmente para mostrar, então, em linhas gerais, essa primeira coluna, com linhas aí em vários tons de azul, mostra exatamente o tamanho da dívida da nação em percentual ao seu PIB, E de 2019 ainda, hein, gente, não é de 2020, então vemos ali, em primeiro lugar, como falamos muito aqui no canal, o Japão realmente tem uma dívida muito grande, a maioria dela aí ainda olha que coisa, hein, gente, é mais dívida interna, dos credores aí internos, os bancos internos japoneses, do que o próprio governo, Então, de novo, um problema financeiro realmente causaria uma reação em cadeia enorme, não apenas aí nos títulos, do governo, mas principalmente nas finanças mesmo do país, uma vez que os bancos estão, com uma dívida muito grande também. E é de longe o país com a maior dívida, então olhem só, quase 250% do PIB, hein? Que coisa extraordinária mesmo. E aí seguido da Itália, já falamos aí, o ano passado a Itália era o país que mais tinha problema já, de tanto de dívida quanto de produção. E aí, infelizmente ainda foi o foco dessa doença terrível, que estamos vendo aí. E muito interessante notar também, gente, olhem o tamanho dos credores, estrangeiros, então notem aí Itália, França e Espanha, Vejam que os credores estrangeiros são muito maior, Ou seja, tem uma parte da dívida muito maior do que o próprio Banco Central deles, ou os bancos nacionais. Por que isso ocorre, pessoal? Aquilo que a gente sempre fala é exatamente pela questão de que na União Europeia a Alemanha, que resolve tudo, tanto que, de todos esses países, o dela ainda é o de menor dívida, exatamente porque ela empresta muito para outros países, E uma outra questão muito importante também é os Estados Unidos, Vejam aí que ele não chega, imaginem, o tamanho do PIB dos Estados Unidos, e mesmo assim a Itália tem uma dívida aí percentual maior, o que vai realmente trazer um problema muito grande para a Itália. Temos muitos amigos aí associados que moram, na Itália, então é uma pena mesmo. E o muito importante também, vejam que tem uma coluna, Likely Central Banks Purchases, que é exatamente a questão do que os bancos esperavam, aumentar então essa dívida, e o Forecast Increase in Ratio 2020 é exatamente o que vai, depois, ainda, hein, gente, ainda estamos em abril, e o quanto vai incrementar. Então, de novo, destacamos aí a Itália, que estava esperando um aumento de 7% e já vai para 21%, e os Estados Unidos, hein, gente, esperava 10% e vai para 22%, Então, de novo, só para a gente ter uma ideia o quanto isso vai aumentar, E vejam só, enquanto isso, uma questão aí que a gente até nem fala tanto, que é uma coisa assim tão óbvia, mas as pessoas perguntaram, pô, amor, você nem fala mais, da bolsa, está realmente, muito valorizada aí, muito inflada, e vejam aí, o Goldman falando, hein, as 5 maiores empresas do S&P 500
representam 20% do valor de mercado, né, representando a maior concentração em mais de 30 anos, pessoal. Quanto maior a concentração de mercado, mais difícil será para as ações do S&P 500, óbvio, né, para continuar subindo sem uma participação mais ampla. Então, pessoal, e outra notícia aí do lado direito, S&P 500 negocia apenas, gente, 17% abaixo da máxima histórica. Dá para acreditar que já estamos a 17% de voltar, gente, ao topo histórico. O mundo parado, as nações quebradas, estamos a 17% do topo, né? Uma insanidade, né? Então, olha só, 17% abaixo da máxima histórica de todos os tempos, em meio ao maior choque econômico em quase um século, abaixo da superfície do mercado. No entanto, a mediana de S&P 500 negociam 28% abaixo do seu recorde, né? E por que a gente grifou aí em vermelho, né, gente? Realmente, então esse é o gráfico das 5 maiores, né, empresas aí do S&P 500, e esse gráfico diz exatamente o quê? Quando teve, então, aquela ruptura, né, de março, chegou a corrigir um pouco, mas aí, né, inclusive, gente, isso é uma forma muito fácil de você inflar a bolsa, né? Imagina que você, em vez de mandar dinheiro para todo mundo, você concentra, né, o seu poder em 5 empresas, é muito mais fácil de você manipular, né? Então vejam que até chegou a fazer uma corrigida, mas aí essa inflada, né, injeção enorme aí dos bancos centrais, fizeram de novo com que o valor dessas empresas aí explodissem realmente e chegou a esse percentual, né, de 20%. Imaginem, 5 empresas apenas têm 20% de todo o mercado norte-americano. E aí, continuando, falando dos Estados Unidos, né, pessoal, vejam aí de novo, mostramos muito esse gráfico aqui, mas sempre é bom lembrar, né, a última vez que mostramos aí, semana passada, estava em 6,1, né, trilhões aí, exatamente o balanço, né, do Banco Central, e agora já está em 6,57, né. Gente, a gente tem que ter esse gráfico em mente, exatamente para a gente entender o que a gente acabou de mostrar das 5 empresas. De novo, né, pessoal, as pessoas que perderam muito dinheiro aí na primeira crise, né, no primeiro tombo, a maioria eram investidores novos, né, estavam seguindo aí youtubers irresponsáveis, né, financistas, corretoras irresponsáveis. Mas agora, gente, não há desculpa, né? Não há desculpa. Uma coisa é você ter que conhecer isso, né? Esse tipo de coisa, lógico, o cara que está começando, ele não vai ver o balanço do banco do Fed, é óbvio, né? Mas agora, gente, o mundo está parado, as nações estão quebradas, todo mundo sabe disso, né? O próprio Brasil aqui sai o tempo todo na mídia, orçamento de guerra, né? Então, assim, a pessoa que, mesmo tendo passado a primeira crise, está apostando, gente, na Bolsa de Valores, é por irresponsabilidade mesmo, né? É ganância mesmo. E as pessoas aí também que não estão, né? Pelo menos tem uma posição nas famosas opções de put aí que a gente sempre tanto fala, realmente vai perder uma chance também, né, pessoal? Porque está aí, não tem como você olhar para um gráfico desse, ver que a gente está 17% de novo da alta norte-americana e não se posicionar, né? Não fazer nada, ficar esperando é realmente um absurdo. E a gente não fala isso para ter associado não, gente, né? Tem muitos canais aí que explicam opções, de put principalmente. Então, gente, por favor, agora é um momento único, né? Talvez é a nossa história, exatamente para se posicionar nisso e quando der aí uma caída, conseguir um retorninho bom. A gente tem uma playlist, né, gratuita explicando o que são opções. Então também, se a pessoa quiser entrar no nosso canal para aprender opções, não é o caminho. Nosso canal aí, né, é mais para estratégias mais avançadas para quem já conhece aí um pouco mais de mercado. Maravilha, pessoal. Então vamos continuar aí. Olhem só, né, esse gráfico também é incrível. Gerou muita dúvida porque em laranja, né, temos o déficit e em vermelho temos o débito, né? Então gerou muita dúvida, mas o que é um, o que é outro, pensem assim, né, pessoal? E em verde, o revenue, que é exatamente a receita, né? Então vamos pensar assim, basicamente é o mesmo que você ter uma dívida e o seu déficit é o quanto você fica vermelho no mês pagando aquela dívida. Maravilha, gente, isso deixa claro. Então a gente consegue ver, né, esse iceberg invertido aí, o vermelho, né, que é exatamente a dívida, o quanto foi caído, então, desde o Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho, Obama e aí o Trump, né? O derradeiro aí, o golpe de misericórdia. Realmente muito incrível. Esse gráfico aí a gente compartilhou nos nossos, né, posts ali e fez muito sucesso. E olha o comentário, né? Devido a inúmeras solicitações, atualizamos o gráfico. Dê uma olhada. Você realmente acha que o dólar permanece a moeda de reserva por mais uma década, né? E aí, pelo amor de Deus, né, gente? Já falamos sobre isso aí em outros vídeos.
mesmo os Estados Unidos fazendo todos esses absurdos, né, o dólar ainda é a moeda mais procurada, porque apesar disso tudo, os Estados Unidos ainda são a nação que mais produz, né? Então, o dólar vai quebrar, vai ser o fim do dólar, mas não há ainda uma solução, uma alternativa. Na hora que tiver algum indício disso, a gente vai trazer, mas não há. Então, por enquanto, ainda é, né, um ativo antifrágil, por incrível que pareça, mas é óbvio que os metais têm se mostrado cada vez mais, né, forte contra uma crise. E já que estamos falando disso, vejam uma outra questão também que a gente fala muito, né, o gráfico aí após, né, a crise de 29, então passou ali 29, 30, 31, 32, exatamente os preços, né, ao consumidor aí. Lembre-se da Grande Depressão, a deflação veio primeiro com choque maciço, então veio a inflação induzida pela política, com um atraso, os caprichos da erosão da produtividade, uma vez que a demanda se estabiliza. Compre ouro, olha aí. Então, por que a gente trouxe isso? É uma outra questão também que a gente sempre fala. Tem economistas aí muito importantes brasileiros falando que você pode baixar a taxa de juros, né? Não tem problema nenhum. Aí vem o pirado do Morfeu e a sua equipe, né? E fala que vai ter hiperinflação. Cara, o Morfeu é um brincalhão, né? É óbvio que não vai. Se o Henrique Meirelles está falando que não vai ter inflação, quem é o Morfeu para falar que vai, né? Com certeza, pessoal, óbvio que no primeiro momento os preços vão cair, pessoal, as pessoas estão desempregadas, né? Não vai ter consumo. Quem tem ali um negócio vai fazer promoções, vai, né, liquidar o estoque. É óbvio que é isso que vai acontecer. Mas num segundo momento aí está, né? Veja como a deflação, inclusive, foi muito grande, né? E para os Estados Unidos, imaginem isso, então saiu ali de menos 10%, né? Então caiu 10%, e aí subiu, né, 5% nos Estados Unidos. Imagina então fora aí, né, quais não serão, imagina num país emergente como o Brasil, quais não serão as consequências, né? Então vamos ter isso em mente, e quando isso acontecer mais uma vez, lembrem-se do Morfeu, né? Então tudo que estão fazendo aí, essa irresponsabilidade no orçamento, vai causar uma inflação pesada a longo prazo. E se o governo que estiver lá não aumentar a Selic, né, gerando mais dívida, mas mantendo os investidores no país, isso vai virar um problema muito maior. Maravilha, pessoal. Então, antes de chegar mais uma vez na questão aí do desemprego, né, que é o nosso foco aqui, vamos ver então a questão aí das produções, né, industriais do mundo. Então, o crescimento anual da produção industrial deverá cair de 5,49%. Olha só, hein, pessoal, de novo a gente falava, isso é muito, muito importante lembrar. Então já estava, né, com um decréscimo aí na produção, 5,49%, né, em 2019, e agora vai para 36,95% de queda, apenas por enquanto, hein, gente? Apenas por enquanto, isso é muito importante falar também. Então vejam aí, a pior taxa de crescimento de todos os tempos foi em fevereiro de 1946, que teve um declínio de 33,6%. Então, gente, 46. A gente acabou de ter a maior guerra, né, da história da humanidade, que teve mais vítimas, mais destruição. Então a gente vai, infelizmente, né, superar esse ponto. Então vejam aí o índice, né, econômico geral, então caiu ali para menos de 10%, e à direita, exatamente, o gráfico relacionado à produção, né? Então, non-farm, né, que é só os empregos urbanos ali, então vai estar realmente quase 37%, pessoal, infelizmente, e os payrolls aí que a gente vai falar, né, posteriormente. Então, essa questão, pessoal, o que a gente sempre fala de novo, né, normalmente esse é o último índice, né, a ser impactado, porque você já tem um problema de base, né, e aí ele chega até a produção, começa o desemprego, e aí alastra o problema, os governos entram com dinheiro fácil para a economia voltar. Nessa crise foi tudo junto, né, então a produção já caiu com o desemprego junto, e aí o maior da história, né, o que isso vai nos levar? Vejam aí a quantidade de pessoas, né, que ficaram então desempregadas, é realmente incrível, e aí por setor, né, então, os campeões aí, né, nos Estados Unidos: odontologia, marketing, terapia, mídia, administração, jurídico, atendimento ao cliente, arquiteto, bancos, venda, e aí lá no final tem ciências sociais e desenvolvimento de software, né, gente? A gente sempre fala aqui também no canal, se você tem aí, né, um filho jovem, se você é jovem, realmente essa ainda é a área que menos vai ter impacto,
porque, né, os sistemas aí dos bancos, das corretoras, sistemas governamentais, eles não podem parar, né, gente? A tecnologia se tornou a construção civil, né, do século XXI, a gente brinca aqui, então esse realmente sempre é o setor menos impactado. E esse comentário é sensacional, né? Se você tivesse dito em dezembro de 2019 que estávamos prestes a sofrer um choque que atingiria essas ocupações, as pessoas pensariam que você está louco, né? E vejam lá, os mercados de trabalho não eram tão bons quanto pareciam entrar nessa crise e agora são incompreensivelmente piores, com a taxa dos Estados Unidos de desemprego provavelmente já ultrapassando 20%, né, gente? Então, é a maior taxa, né, da história também, e esse vídeo era para ser só dos Estados Unidos, né, mostrando mais uma vez, e a gente não pode esquecer de novo, né, gente, o que vai causar a segunda grande queda é que essa falta de emprego vai fazer com que as pessoas fiquem inadimplentes, ainda estão pagando, né, de novo, suas dívidas aí com cartão de crédito, e na hora que os cartões aí bloquearem ou começarem a não receber o pagamento da fatura, isso também vai parar, né? Isso também vai parar. Isso vai causar muita inadimplência. Os títulos, né, dívidas, ativos securitizados em dívidas, eles vão começar a sofrer, vão cair de rating, que é uma coisa que a gente falou então no vídeo passado, e exatamente o que causou a bomba atômica de 2008 foi os ativos aí serem reavaliados, estavam com uma avaliação errada por pura fraude bancária, não foi o Black Swan, não foi nada de cisne negro, não. Foi realmente muita fraude, né? A gente viu lá em vários documentários que já falamos aqui. E o mesmo vai acontecer agora, né? Então, no momento que atingir então esses títulos, esses ativos, e houver esse reenquadramento, né, do rating, é aí que vai vir a grande, né, infelizmente, a segunda grande onda, e essa vai ter um impacto muito maior que a primeira e que 2008, né? E íamos fazendo então só sobre os Estados Unidos, aí vimos essa matéria, né, muito interessante também. Vejam lá, o desemprego nos Estados Unidos provavelmente aumentará para 20% devido ao encerramento forçado, que foi o que a gente acabou de falar. O desemprego na zona do euro gera o dobro dos Estados Unidos antes da crise. Estimamos que até 30% dos trabalhadores da zona do euro possam estar em esquema de desemprego até o final de maio. Então imagine, né, gente, além da questão aí, né, dos títulos, dos ativos que também vai atingir a zona do euro, quando deu problema lá nos Estados Unidos, os bancos aí principalmente ingleses, né, e um grande banco aí alemão foi atingido profundamente. Então, além dessa questão que a gente já falou dos Estados Unidos, a Europa tem o grande dificultador que já falou, que começamos a falar ali na primeira figura, que é a Alemanha bancar, né, todos os outros países. Então, uma coisa é você ter problemas aí orçamentários seríssimos, porque você está tentando salvar a sua própria nação, e outra coisa muito pior é exatamente você ter problema, porque você está dentro de uma zona, né, comum ali de comércio, de moeda, e você ter que salvar o seu vizinho, né, gente? Imagina a gente com tudo isso que estão fazendo na Câmara, estão fazendo, na verdade, para salvar a Argentina, né? Como que o brasileiro não ia ficar pistola? E é exatamente o que está acontecendo na Alemanha, o que pode trazer aí um governo de extremo, né? Não digo extrema-direita, porque as pessoas confundem muito isso, e a mídia, né, extrema mídia, adora falar que é sempre extrema-direita. Não é, mas a gente não vai entrar nessa questão, vamos falar um governo de extremo, né, inclusive com muitas, né, atitudes aí extremamente progressistas, né, afinal de contas, aumentar, inclusive, a participação do Estado na economia, fazer barreiras, não fazer livre mercado, né, como que você pode falar que um presidente que quer aumentar as barreiras comerciais ser um liberal, é um absurdo, né? Então é exatamente esse tipo de coisa que pode ocorrer, e isso seria, né, simplesmente a quebra, né, da zona do euro, e países exatamente como a Itália seriam aí, quebrariam, né? A gente mostrou ali, já está numa situação terrível, foi o país que mais foi atingido com a doença por cima, além de tudo, e ainda ter que precisar da Alemanha, vem um político de extrema, primeiro fecha todas as fronteiras, para não entrar mais refugiado, isso também eu não vou discutir se é bom ou se é ruim, e em seguida fala, agora, meu amigo, a Alemanha é problema da Alemanha, a Itália, a Espanha, que estão lá acabada, eu não quero nem saber disso daí, cada um que se vire, né? Então, isso pode trazer um problema muito maior para a Europa, e aí realmente as finanças do mundo
seriam muito mais prejudicadas. Maravilha, pessoal. Isso porque não tem informações da China, né? O grande motor aí do desenvolvimento, né? Cheio de especulação. A gente nunca sabe se é verdade ou se é mentira. E simplesmente as informações da China não aparecem porque ninguém sabe, né? Então tem mais essa questão. A gente só sabe do Ocidente porque são esses países do Ocidente que demonstram, né? Imagine a Rússia com esse problema do petróleo. Nossa, é porque é muito fechado, então a gente não sabe, né? Então é isso daí, pessoal. Mais uma vez, não vamos ter aí medo, né? Vamos só ter o conhecimento do que está por vir para tentar se proteger da melhor forma possível e, por que não, ganhar também alguma coisa na hora que tudo isso cair com as nossas puts, né? Já que a gente não tem poder para mudar absolutamente nada, pelo menos a gente tenta tirar uma parte aí e sofrer menos nesse momento. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, agradecemos a todos aí. Mandem aí mensagem para entrar nas comunidades, cliquem para entrar no Telegram. Quem puder, entre aí no Patreon exatamente para ter acesso a essas estratégias mais avançadas. Curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!